Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Evangelista Adriano, em mais uma oportunidade que a mim é concedido de poder estar aqui para juntamente com os irmãos comentarmos mais uma lição das nossas lições da editora Betel desse quarto trimestre de 2017. Desta feita estaremos falando sobre a maravilhosa e inefável graça do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, quero te louvar, quero te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Hoje, Deus, o nosso motivo de oração é sobre o dia do professor. Agradecer a Ti pelos professores de escola dominicais. Não somente estes, Pai, mas também os professores, ó Deus querido, da área secular, os professores que nos ensinam nos seminários, os professores que nos ensinam dentro das salas de aulas de teologia e assim sucessivamente. Queremos te agradecer por todos esses, ó Deus, que por vocação ou por chamada tem sido usado para trazer conhecimento a nós. Que o Senhor abençoe a nossa escola bíblica dominical de uma maneira poderosa e tremenda. É o que eu te peço, ó Pai, em um nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o nosso texto áureo diz: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 15. A graça é o ato misericordioso de Deus pelo qual Ele oferece salvação e vida eterna a todos os homens, a todos os pecadores. Essa é a nossa verdade aplicada. O nosso texto de referência se encontra em Éfesos capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 6. Somos todos pecadores e estávamos destituídos da glória de Deus. Mas por meio de sua graça, Ele nos aproximou de si. Por isso, meu querido, nós precisamos deixar bem claro que é pela graça, por sua maravilhosa e inefável graça, é que somos salvos. E nenhuma obra, por mais maravilhosa que seja, que nós fazemos, pode nos garantir salvação. Quando eu falo da graça, eu falo de um Deus bom. E esta bondade de Deus é praticada por Ele em prol da humanidade. Quando esta graça, ela nos invade, ela traz para nós transformação e nos faz alguém segundo a vontade do Eterno, nos dando condição de filhos por adoção. Como diz o nosso texto de referência, Éfesos capítulo 1 e o versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o consentimento da vontade do Senhor para com as nossas vidas. O termo favor imerecido de Deus ao homem é a principal definição da graça. A gloriosa e inefável graça de Deus, ela é maior do que os nossos pecados e traz a nós o infinito amor de Deus. Amor esse que Deus manifestou à sua criação. Nós que já recebemos a graça por intermédio do nosso amado Senhor Jesus, podemos entender bem, com clareza, esse tema ora comentado.
Como estamos falando de definição da graça, qual o significado da graça de Deus? A graça é um atributo de Deus. A graça é uma característica de Deus. Deus, em sua santidade, não tinha nenhuma obrigação em outorgar ao pecador a graça. Mas ele, pelo beneplácito de sua vontade, estendeu ao homem esta graça maravilhosa e inefável, o que o encaminha direto ao reino celestial. A graça de Deus também pode ser definida como a qualidade intrínseca da essência de Deus, ou seja, algo dele mesmo, do seu interior, da própria essência de Deus, pela qual Deus, em sua disposição e atitude, resolveu favorecer a humanidade, estendendo a todos a graça. Infelizmente, são poucos, como diz Isaías, que recebem esse favor imerecido. Mas, como vai dizer Paulo, o desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento e se salvem. Ou seja, a graça foi estendida a toda a humanidade. Se não estão recebendo, é porque decidiram não querer. Mas os poucos que têm recebido esta graça têm sido favorecidos de uma maneira inefável pelo nosso Deus. E é pelo amor e pela misericórdia de Deus, querido, é que nós temos esse favor imerecido de Deus. Mas, infelizmente, nem todos querem este favor imerecido. Falando do nosso item 2, meu querido. Quando nós olhamos para o estado da humanidade perante Deus, quando nós vemos seres como o que nós temos ouvido nos últimos dias, homens cruéis que até no falar da palavra já é agressiva, que estrupam e depois de violentar sexualmente suas vítimas, as matam. E isso eu não falo nem tanto de adultos, que já é uma agressão absurda à vida humana. Eu falo mais ainda quando esses praticam tais ações contra seres inocentes, como crianças. Como nós vimos aí nos últimos dias, pela nossa misericórdia, seriam réu de morte, teriam que ser aniquilados, destruídos, mortos num grau maior, quem sabe, de sofrimento em que esses tais causaram às suas vítimas. Porém, como nós estamos falando de uma graça inexplicável, quando nós olhamos para Deus, nós vemos um Deus amoroso, misericordioso, perdoador de pecado. E que, por sua misericórdia, estende perdão, justificação e salvação a algum desses que se arrepende das suas cruéis atrocidades, se voltam para Deus e Deus ainda os usa de uma maneira extraordinária na obra dele. Por isso que o texto diz: a graça é inexplicável. Na nossa misericórdia humana, pela nossa misericórdia humana, jamais concederíamos perdão a tais pessoas. Principalmente
quando nós pensamos que temos filhos, e se fosse com os nossos filhos? É uma maneira pela qual nós precisamos pensar. E isso entra muito incompreensivamente na nossa mente, como a graça de Deus é inefável. Nós, talvez, meus queridos, podemos não ter cometido delitos tão cruéis como esses que acabei de falar. Porém, se nós não tivéssemos nos convertido e aceitado esta graça, nós seríamos réu da mesma condenação que tais pessoas são. Então devemos levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus por esse favor imerecido que Ele estendeu até nós, nos oferecendo salvação e vida eterna para com Ele. Pela lei, a lei pede que sejamos mortos, totalmente aniquilados, destruídos, porque nós já nascemos dentro de uma herança adâmica. Pela graça, a graça estende até nós e a estes perdão, justificação, salvação, santificação. Deus pega tais pessoas, tanto faz ser de crimes hediondos como esse que acabei de falar, como pessoas que praticam coisas menores, porém que as fazem réu de condenação eterna. Deus pega tais pessoas e santifica-os, justifica-os, perdoa-os e faz delas pessoas respeitadas na sociedade e, mais ainda, as promove como ministros seus do reino de Deus, pregando a palavra do Eterno e ainda tendo direito à salvação. É por isso que o título diz: a graça é inexplicável. De certa forma, estamos aprendendo desde o primeiro item a questão desse terceiro ponto, que é o contraste que há entre a lei e a graça. Em outras palavras, no sentido mais brusco da lei, olhando pela antiga aliança, quem cometia tais coisas imediatamente eram mortos, destruídos, totalmente aniquilados. Pecou, tornou-se réu de morte imediata e acabou. Este é o sentido mais brusco da lei. Ao contrário que a graça oferece perdão, justificação, santidade, transformação, regeneração, salvação. A graça, ela vem cheio de amor e misericórdia ao pecador. E quando fala ao pecador, tanto faz ser este pecador que comete pecados absurdos, como aquele pecador que comete, ao nosso ver, pecados que são pecadinhos. Porém, seja esses pecados cabeludos ou não, se não nos convertermos dele e adentrarmos pelo caminho da graça, com certeza nos perderemos e seremos réu de juízo eterno. Em outro sentido, como nos apresenta aqui na revista o nosso comentarista, o bispo Abner Ferreira, tanto a lei como a graça são de extrema importância para a nossa vida. Como ele mesmo diz, parafraseando a fala de Agostinho: a lei foi concedida por Deus para que buscássemos a graça. E a graça nos é oferecida para que possamos cumprir a lei. É como Paulo ainda diz aqui: a lei nos conduz a Cristo para crermos nele. E como Paulo escreveu também em Romanos 10:4,
porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O mesmo Deus que nos pede algo também nos capacita a realizar. Paulo falando aí, e 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 5. No concerto da lei, querido, nós temos um Deus que é justo, santo, perfeito, porém duro juiz. No concerto da graça, nós temos um Deus que é Pai, amoroso, misericordioso, bondoso. Um Pai que, mesmo filho caminhando por caminho de perdição, ele oferece perdão, restauração e salvação ao filho pecador. Isso não quer dizer que no concerto da lei você também não veja essas características em Deus. Você vai ver isso em diversas situações. E isso também não quer dizer que no concerto da graça não vemos o duro juiz agindo. Não, vemos também. Só que a lei nos mostra mais o lado de Deus como esse duro juiz, ao passo que a graça nos mostra mais o lado de Deus como esse Deus Pai, que é misericordioso, amoroso e bondoso. Porém, nós precisamos observar a Bíblia por completo, porque tanto a lei como a graça, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, tanto o Velho Concerto como o Novo Concerto, ele nos revela por completo o Deus que nós servimos, o Deus bondoso e misericordioso, porém que também é justiça e fogo consumidor. E assim nós conseguimos ver, meu querido, a vontade de Deus em fazer com que esta graça ela se desenvolva na nossa vida. A graça de Deus, ela se move na nossa vida nos ensinando que temos que ter um viver segundo a vontade do Eterno. Quem tem aprendido com a graça, aprende a viver em amor, aprende a viver a união, aprende a viver a fidelidade, aprende a ser verdadeiro, honesto, justo, íntegro, ou seja, aprende a praticar esses valores que são eternos. E se queremos de verdade o reino de Deus, nós precisamos permear por esses ensinos da graça. A graça, ela se move na vida do cristão, o fortalecendo. Aquele que está na graça está sendo fortalecido pela graça que há em Cristo Jesus, como Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 1. Esta força em que está falando aqui, querido, ela não flui do homem, de si mesmo. Ela não é gerada em nós pelas ações e atividades que nós desenvolvemos dentro de uma academia, mas como já expressei o versículo de 2 Timóteo 2:1, ela é gerada pela graça de Cristo em nós. Em Cristo é que somos fortalecidos. Jesus é a fonte que nos fortalece. E para que precisamos ser fortalecidos? Para vencermos no nosso dia a dia os sofrimentos. Vencer todos os nossos inimigos. E chegarmos firmes e fortes diante do nosso Deus, como o apóstolo Paulo mesmo nos exemplifica em 2 Timóteo 4, 7 e 8, onde ele diz que ele combateu o bom combate, cumpriu a carreira, guardou a fé
e agora estava proposto para ele a coroa de justiça. Este tem que ser o propósito pelo qual nós precisamos de lutar no nosso dia a dia. Lutarmos não por aquilo que perece, como diz a Bíblia, mas pela nossa coroa de justiça que está com Deus, aguardando para ser colocada sobre nós. É como vai nos dizer aqui o nosso comentarista, a nossa revista: é possível vencer e avançar e perseverar, mesmo nos dias difíceis de sofrimento. Quando o apóstolo Paulo pediu a Deus que o livrasse do espinho da carne, o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus sabe equilibrar em nossa vida as bênçãos e os fardos, o sofrimento e a glória. A graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus é que nos capacita a enfrentar vitoriosamente o sofrimento. A graça de Deus é o tônico para a alma aflita, o remédio para o corpo frágil, a força que põe de pé ou caído. Amém, meu querido? A graça de Deus, ela se move em nós, nos capacitando para o serviço cristão, para poder servirmos a Deus com excelência. Se verdadeiramente, meu querido, você tem a graça de Deus, então naturalmente fluirá de você o desejo de estar fazendo a obra do Senhor. Não será nada forçado, nada rigidamente mandado, mas naturalmente vai nascer em ti esse desejo de você estar se desenvolvendo na obra do Senhor. Naturalmente vai estar em nós o desejo de sermos sempre frutíferos. E sempre vamos querer fazer uma introspectiva da nossa vida, para sabermos se verdadeiramente nós estamos sendo frutíferos ou não. Se verdadeiramente com esse autoanálise nós vamos identificar se estamos descansados ou trabalhando incansavelmente na obra do Senhor. Nós vamos conseguir ver se a nossa vida está sendo entregue ativamente no serviço em prol do reino de Deus. Se verdadeiramente nós estamos como embaixadores de Cristo nesta terra, cuidando dos negócios do reino. E este, querido, é o sinal de que nós estamos na graça. Se verdadeiramente nós estivermos nos preocupando em estar em plena atividade em prol do reino de Deus, em estar fazendo com que a nossa vida seja um instrumento diário para que o reino de Deus ele seja propagado nesta terra. Ou seja, meu querido, nós estamos em plena atividade no trabalho do Senhor, isso vai ser como um sinal no painel da nossa vida de que nós estamos na graça de Deus. O ensino que recebemos da graça de Deus nos fortalece para que possamos executar com excelência e capacitação o serviço do Senhor. De maneira assim que nós vamos alegrando o nosso Deus. E alegrando o nosso Deus, nós vamos sendo fortalecidos. É como Neemias diz no capítulo 8, versículo 10, na parte B do versículo, que a alegria do Senhor é a nossa força. E é como diz a revista, trabalhemos não para que ganhemos a graça,
mas porque já estamos na graça. Mas porque a graça já está em nós. Por isso a Bíblia nos alerta a estarmos vigilantes. Pois quem está na graça, meu querido, não vacila, não titubeia. E por que, evangelista, nós devemos estar vigilantes? Por causa das doutrinas diversas que nos separa da graça de Deus. Doutrinas essas, meus queridos, que são formalizadas por versículos neutros da Bíblia, como vai nos ensinar a hermenêutica, versículos acidentais ou incidentais, textos isolados que são usados como pretexto para a formação de heresia. Doutrinas que são formalizadas por intermédio de visões e revelações. Por isso, a necessidade do crente, da pessoa lavada e remida no sangue de Cristo, está de continuo estudando, analisando, refletindo, lendo a palavra do Eterno. Tais doutrinas não eram nem para existir, porque a própria palavra de Deus, por si só, já é completa. Não precisa de acréscimo. As doutrinas que estão expressas na palavra de Deus já é suficiente para um viver sadio diante de Deus. Nós precisamos, meus amados, estar atentos e preparados para refutarmos toda e qualquer doutrina ou ensinamento que venha até nós que não seja de acordo com a palavra de Deus, ou que não esteja dentro da palavra de Deus, que são na verdade pensamentos e ideias de homens, como eu acabei de dizer, formalizada por textos neutros, por visões ou revelações. Doutrinas essas, querido, que vêm para escravizar a pessoa. São verdadeiras ditadoras em seus fanatismos religiosos sem igual e em um radicalismo religioso sem precedentes. Ou quem sabe fazer como está escrito, os antinomismo, que liberava o povo para viver sem regra. Afinal, como se pregam por aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Porém, esses ensinamentos, eles não são bíblicos. É o que Paulo nos ensina lá aos Gálatas, que ele dizendo, se eu mesmo, ou até um anjo, vier até vós e pregar um outro evangelho, que não seja o evangelho de Cristo, é anatema. É maldição. Meu amado, nós já temos a Bíblia e isso nos basta. Qualquer coisa que alguém me falar para você fazer ou deixar de fazer, praticar ou deixar de praticar, usar ou deixar de usar, qualquer coisa que alguém diz que é pecado ou não é pecado, pergunte para ele, está na Bíblia? E aonde? Se ele vir para você com um argumento baseado em textos neutros, aqueles textos incidentais ou acidentais que existem na Bíblia, imediatamente, meu querido, caia fora. É heresia. É laço. Se os argumentos deles não tiverem embasado no texto, no antitexto e no pós-texto, ou seja, está embasado na Bíblia, no seu geral, cai fora, que é laço. Se você não tem capacidade, não fique, meu querido, escorado em opiniões alheias. Peguem a Bíblia, analise, reflita, estude, busque conhecimento, peça ao Espírito Santo, entendimento,
Se você não tem capacidade teológica, hermenêutica, procure aí 2 ou 3 pessoas que você sabe que são homens e mulheres que realmente vivem se alimentando dioturnamente da Bíblia. Pois na Bíblia tem tudo que eu e você precisamos. Devemos ser como o povo de Bereia, queridos. Paulo estava ensinando a palavra e aquele povo estava com a Bíblia aberta conferindo para saber se o que Paulo estava ensinando era realmente algo de Deus ou não. A ação do Espírito Santo de Deus em nós nos ensina tudo que precisamos saber na genuína palavra de Deus. Qualquer tentativa, meu querido, de esforço humano para dizer que ele é salvo por causa da sua santidade, porque ele deixa de fazer isso, ou deixa de praticar aquilo, qualquer tentativa é mera tentativa humana. Obras humanas não salvam ninguém, mas somos salvos pela graça que há em Cristo Jesus mediante a fé. Precisamos entender isso. Obra não salva ninguém. Se a santidade ela não estiver nascendo de dentro para fora, não adianta nada. E nós não temos que ser forçados, rigidamente forçados a nenhuma mudança. Todas essas coisas que vemos por aí, onde o homem, como um ditador, dita situações na vida de pessoas, forçando-as a mudar, isso aí é legalismo, meu querido. É legalismo. O simples fato de alguém viver uma vida abstendo-se de coisas e este abster, ele é provocado pelo Espírito Santo e pela palavra, aí sim nós estamos caminhando no padrão de Deus. E nós vamos aprender com a palavra de Deus. É na leitura, é na pregação, é no ensinamento que nós vamos tendo, que nós vamos observando que realmente precisamos de mudança. O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em nós não é uma coisa ditadora, mas ele nos convence, ele nos mostra que realmente nós precisamos e naturalmente, fluidamente, nós procuramos em oração força e capacitação para a mudança. Não é nada como essas pessoas colocam aí, como com ameaça, com rigidez, que se não mudar, que se não for assim, que se não for assado, vai para o inferno, vai queimar no fogo do inferno. Não, meu querido. A própria Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência, trazendo esse termo dentro de como nós estamos comentando. E esta obra do Espírito Santo em nós, sendo fluída naturalmente, nos transforma, nos liberta. Eu tenho 25 anos que sirvo a Deus. Muitos costumes, prática que eu tinha, não foi porque alguém chegou em mim e disse que eu precisava de mudar, porque senão não tinha céu para mim, não. Dioturnamente, paulatinamente, o Espírito Santo ia trabalhando no meu íntimo e me ensinando a necessidade e o porquê dessa necessidade de eu mudar. Eu aprendi a viver, querido, lendo a Bíblia. Eu aprendi a formalizar o meu conceito, o meu pensamento com a Bíblia. Não é com versículos neutros. Tem um pastor presidente aqui na terra, sigo os ensinamentos da minha convenção, desde que nada disso me faça fugir da regra
de fé da vida cristã, que é a palavra de Deus. Enquanto eles estiverem com a palavra, estarei unido e firme. Mas fugiu da palavra, aí é uma outra situação. Tem muita gente que usa esse termo de doutrina, né? E faz uma emenda, uma mistura, um misto de usos e costumes com doutrinas e coloca isso dentro do liquidificador espiritual, bate tudo e quer empurrar a goela do cristão, esquecendo que o cristão é um ser inteligente. E o cristão que lê a Bíblia, então, querido, não engole nada com facilidade. Se não tiver ao gosto de Deus, não desce. Doutrinas, fala de valores. Muita gente fala de roupa, de maquiagem, disso, daquilo, mas na sua vida são mal pagadores, mentirosos, aborrecem, causam divisões e outras coisas mais. Andam com uma saia lá embaixo, mas tanto faz, meu querido, ser nas doutrinas bíblicas como nos usos e costumes. Nós temos que aprender uma coisa que de velho já deveria ter se aprendido. Tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer com ordem, decência e moderação. Ordem, decência e moderação, seja no seu pensar, seja no seu falar, seja nas suas atitudes, nos seus procedimentos, no seu tratar, seja no seu vestir, seja no seu calçar, no que você usa no seu dia a dia. O pecado está na atitude que nos leva a praticar algo. Por exemplo, por que é que eu estou usando essa blusa? Por que é que eu estou usando essa blusa? É porque a irmãzinha da esquina 21 me viu e falou: nossa, o irmão quando está com essa blusa fica top. Porque eu chamei a atenção da irmãzinha, então agora toda vez que eu for passar na esquina 21, eu vou usar essa blusa. A atitude está me levando ao pecado. Pense nisso, querido. Tudo que você for fazer, pensar, agir, praticar ou qualquer ação, seja esta com decência, com ordem e com moderação, nós vamos ter aí um percentual de acerto muito grande em estar praticando as doutrinas bíblicas da palavra de Deus. Seja amoroso, seja verdadeiro, seja fiel, seja bondoso, misericordioso. Essas doutrinas é que nós precisamos estar praticando. Observe diuturnamente, faça uma autoanálise da sua vida para saber o que está do agrado de Deus e o que não está do agrado de Deus. Porque nós estamos falando hoje sobre a doutrina da graça. Assim como nós falamos na lição passada sobre a doutrina do pecado. E vamos estar falando sobre muitas outras doutrinas. Então, se você analisar direitinho, você vai ver que esses exageros, esses ensinamentos que são formalizados por ideais e pensamentos humanos, que só traz ditadorismo para a vida do cristão, mais deixa um cristão cabisbaixo e triste do que feliz, isso não é de Deus. As doutrinas de Deus, elas são agradáveis e nos traz alegria e saúde espiritual para vivermos diante de Deus em paz e tranquilidade. Nada desse legalismo, formalismo exacerbado que nós temos visto por aí é bíblico. A Bíblia, ela nos mostra que Deus dá ao homem a livre vontade e espontânea dele decidir se ele quer seguir ao padrão de Deus ou não. Não é nada forçado, é tranquilo, é livre. Este é o trabalhar do Espírito Santo na vida do ser humano.
sem ameaça, sem opressão, com amor, com misericórdia. E assim um homem vai decidindo se ele quer ser transformado ou não. Vai sofrer as consequências? Sim. Sejam elas consequências boas por ter decidido andar pelo caminho do Senhor, ou consequências ruins por ter decidido viver fora do caminho do Senhor. Mas vai sofrer as consequências das suas escolhas? Sim. É simples assim. Os líderes e pastores, queridos, precisam usar a Bíblia em sua essência para trazer disciplina para a igreja. A graça, ela é disciplinada. Disciplina vem da graça. Quem está na graça ama a disciplina, pois a disciplina que vem da graça é composta de amor e misericórdia. E falo da disciplina em uma forma de ordem, decência e moderação na igreja. Como eu disse há pouco atrás, seja no que uso, no que falo, no trato, no proceder, nas atitudes, nas disposições, em tudo, precisamos ser disciplinados. Uma denominação que anda segundo os preceitos bíblicos, de uma igreja decente, cheia de ordem e moderada em tudo. Os pastores e líderes da igreja do Senhor na terra precisam mais do que urgente rever os valores e conceitos. Ver o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é de Deus, manter. E o que não é de Deus, querido, descartar. O que é de Deus que foi deixado de praticar porque o pós-modernismo disse que não tinha necessidade, voltar a praticar. Porque a Bíblia, ela transcende todo e qualquer século. Ela não é antiga, ela é atual. É o único livro no mundo que serve para todas as gerações. É como diz o versículo 9 na última parte do capítulo 1 de Eclesiastes. Nada é novo na terra. O ciclo é o mesmo. Passa-se séculos e séculos, o ciclo muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, se moderniza as coisas, mas nada é novo. O ciclo é o mesmo. A Bíblia, ela é eterna. Quando nós não precisarmos mais dela aqui na terra, nós estaremos com ela lá no céu, porque nós temos uma parte da mente de Deus revelada, que é a Bíblia. E nós temos a Bíblia, que é revelada, o nosso amado e Salvador Jesus. Pois a santidade convém à igreja. A uma igreja santa, a uma igreja sem mácula, a uma igreja decente, moderada, ordenada. É como diz a revista, querido. O Senhor Jesus instrui o seu discípulo quanto ao lidar com o pecado de um irmão. Mateus 18, 17 a 19. O apóstolo Paulo também tratou deste assunto nas epístolas de Timóteo, 1 Timóteo 5, 20, aos Gálatas 6, 1, 2 Coríntios 2, 5 a 8 e 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Observando os diversos termos usados nestes textos bíblicos referidos, concluímos que a aplicação da disciplina de acordo com as orientações bíblicas está repleta de atitudes da graça. A graça, irmãos, produz temor, mansidão, perdão e consolo. Assim, a ausência da aplicação da disciplina na igreja contribui para distorção da doutrina bíblica e da graça de Deus. Concluindo, dentro do proposto pelo terceiro objetivo, vemos aqui no terceiro ponto, e dentro do ponto de vista desse terceiro ponto,
Dentro do ponto de vista denominacional, éramos uma igreja totalmente disciplinada e até com alguns exageros. Digo isso em minha opinião particular. Hoje, somos uma igreja disciplinada e sem exagero, porém, que tirou também boa parte das disciplinas bíblicas, porque o pós-modernismo recomenda. Ora, visto como são consagradas pessoas hoje ao serviço cristão, como os ministros são ordenados nas igrejas e como lidamos com essa doutrina, pecado, nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. A liturgia de nossos cultos e outras coisitas mais. Precisamos de mudar imediatamente. E esta mudança, querido, tem que nascer, não é de Deus, dos nossos líderes, daqueles que Deus levantou como cabeça sobre as nossas denominações. Sobre a nossa responsabilidade, foi falado desde o primeiro item desse terceiro ponto até aqui estamos falando. Estou falando isso, concluindo assim, porque o nosso terceiro objetivo era revelar quem éramos, quem somos e a nossa responsabilidade devido à graça. Dessa forma é que eu observei dentro desse nosso terceiro ponto. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fico aí grato por cada irmão que tem estado conosco a cada lição. Não deixe aí de deixar o seu like, isso é muito importante para o canal, tá? Comente o vídeo, a gente vem pedindo e aqui e acolá alguém comenta alguma coisa. Recebemos muitos comentários a respeito dos nossos vídeos, mas não assim postado aí embaixo. Mas informalmente, quando alguém nos encontra, fala a respeito. Essa semana mesmo eu ouvi um comentário muito bom, que muito me alegrou e me incentivou a continuar, ainda que por mais que a nossa fala seja simples, mas nós vamos continuar, querido. Porque acredito também que na simplicidade é que Deus vai agindo. Não é que nos falta conhecimento, nem que somos ignorantes. Nós entendemos. E a nossa proposta para essas videoaulas, os vídeos comentados que fazemos, é trazer um negócio mais simples o possível para o entendimento dos irmãos. Tá bom? Não deixe aí também de compartilhar o vídeo. Tá bom? Isso é muito importante. Eu creio que essa mensagem, quanto mais se estender, ela vai falando aos corações dos demais. Até a próxima lição, a lição de número 4, aonde estaremos falando sobre a doutrina bíblica do arrependimento. Conhecendo o arrependimento bíblico e frutífero. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.